Parte 1. União com Cristo. Continuação do capítulo 6. O balanço. Enquanto nossa própria humanidade for nosso ponto de referência, não saberemos que estamos mortos e não conheceremos a união. Não poderemos conhecê-la. Eu não disse que não podemos falar dela ou citar versículos sobre ela. Apenas digo que não teremos conhecimento de causa sobre nossa união, mas quando vivenciarmos a realidade de nossa união com Cristo, deixaremos de nos guiar pela alma e de ter a nós mesmos como ponto de referência. Teremos evoluído para outro ponto, totalmente diferente. É quando começamos a ver a atividade de nossa alma não como algo negativo, mas como algo positivo. Quando nossa alma deixa de ser nosso ponto de referência e dá lugar ao nosso espírito unido a Deus, nossa atenção é tirada de nossa alma e direcionada a Ele. Quando virmos quem realmente somos em Cristo, poderemos dizer: esse balanço é totalmente necessário ao esquema de Deus, porque como pode o princípio da fé operar em mim se não houver instabilidade? Como pode a fé operar em mim se não posso ser tentado a cair dela? O nível mais profundo é aquele em que nós e Deus estamos unidos, onde somos um. Quando começamos a viver em unidade, deixamos de discernir Deus e nós mesmos a partir da nossa alma, que deixa de nos ser um problema para nós. Enquanto vivemos abaixo da linha, corpo e alma representam áreas problemáticas para nós. Apenas reconhecemos Deus na saúde e não na doença, na alegria e não na tristeza. Mas quando vivemos pelo Espírito, não temos necessidade de reconhecer Deus a partir do corpo e da alma, pois o discernimos espiritualmente. O Espírito de Deus, em união com nosso espírito, não faz nenhum barulho. O que faz barulho é nossa alma, nossos sentimentos e pensamentos. Queria poder calá-los, você não? Mas não podemos, porque esse não é nosso propósito. Nosso propósito é viver em meio ao barulho, mas vivemos a partir, extraímos vida daquele lugar de perfeita quietude e tranquilidade, onde tudo simplesmente é, onde temos consciência do saber. A partir do momento em que Deus nos revelou a verdadeira união espiritual, tomamos nossas decisões partindo dele e baseados em um conhecimento interno. Ninguém mais pode perceber ou entender esse conhecimento, mas nós sabemos. O Espírito de Deus nunca fará estrondos em nossa vida. Ele nos diz: é melhor que me conheçam ou me perderão, porque o meu ponto de partida não será dos seus sentimentos, nem dos seus pensamentos. Isso não significa que não os dominarei, mas que não são o meu ponto de partida. O meu ponto de partida está em seu espírito. Sou um com o seu espírito. Nosso espírito não é conhecido por análise, mas por revelação. Conhecemos Deus por revelação e por revelação sabemos que somos um com Ele. Por revelação sabemos que Ele usa as atitudes de nossa vida abaixo da linha para expressar sua vida por meio de nós. Uma vez que temos consciência destes fatos, as inconstâncias de nossa alma deixam de ser uma fonte de autocondenação. O que costumava ser um problema para nós se torna a área de atuação de Deus, a fim de nos trazer a uma vida de fé e para que outros possam ver a vida de Deus fluindo por meio de nós. Minha ilustração bíblica favorita sobre alma e espírito é a história de Elias. Elias era um homem digno de Deus. Ele fez algo que eu nunca fiz. Ele disse: não cairá orvalho nem chuva, exceto mediante a minha palavra. Isso atraiu a atenção das pessoas e, de fato, não choveu durante 3 anos. Ele era um grande homem de Deus.
mas havia muito barulho da alma em sua vida, tanto o bom como o mal. Elias viveu em um tempo de práticas pagãs e impiedade em Israel. Seu conflito com os apóstatas chegou ao ápice quando ele disse ao rei Acabe para reunir todo o povo de Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo para um confronto, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Leia 1 Reis 18. Na competição, o falso Deus dos profetas não foi capaz de acender o fogo, mas Elias chamou e fez descer fogo do céu. Após Deus ter provado quem era, Elias matou todos os 450 profetas. Nesse momento, ele cavalgava sobre as alturas. Permitam-me dar-lhes o que eu chamo de minhas paráfrase do restante da história. Naquela noite, o rei Acabe voltou para o castelo, para sua mulher, a malvada rainha Jezabel. Era o dia de folga da empregada e Jesse estava na cozinha preparando uma salada muito ocupada com a alface, as cenouras e as pimentas e preparando o molho especial da Jesse. Acabe entrou na cozinha e disse: Jesse, você devia ter ido à retomada de hoje. Você sabe que não me envolvo com a sua religião, e continuou ocupada com a salada. Mas você perdeu o que aconteceu hoje, ele respondeu. Foi incrível. E contou a ela sobre o confronto. Não estou interessada na sua religião, Acabe. Tenho meus próprios deuses e meus próprios mensageiros. Ele respondeu: Bem, quero te contar algo a respeito disto. Acho que agora você não tem mais mensageiros, porque depois que a competição acabou, Elias fez todos os seus pregadores, todos os 450, descerem o riacho e lá os matou. O que você disse? Todos os seus mensageiros estão mortos. Jezabel começou a desfolhar a alface com as mãos. Lentamente, ela instruiu Acabe: Vá até o meu escritório e pegue uma folha de papel timbrado, caneta e tinta reais. Vou escrever uma mensagem real. Acabe, o marido submisso, foi correndo pegar o papel timbrado, a caneta e a tinta e levá-los para ela. Jezabel escreveu uma única frase: Amanhã a esta hora você estará tão morto quanto todos os meus pregadores. Ela dobrou a mensagem, pôs o selo real e disse: Leve isso para Elias. Ele está reunido lá na praça com todos aqueles outros sabichões. Leve isso para ele. Então Elias recebeu a carta, e esse destemido homem de Deus levantou-se e disse: Vou encará-la, não tenho medo dela. Vou encontrá-la amanhã e ela não vai me matar. Deus irá triunfar. Foi isto que ele fez? Não exatamente. Elias declarou: Acho que está na hora de tirar minhas férias anuais e as tirarei não remuneradas. Ele nem quis esperar pelo cheque do tesoureiro, partiu imediatamente. A Bíblia diz que ele estava com medo, temia por sua vida. O medo é uma emoção que habita em nossa alma. Naquele momento, como muitos de nós, Elias estava motivado pela atividade de sua alma. Ele levava a vida como qualquer outra pessoa, em função do mais íntimo que entendia a respeito de si mesmo, seus pensamentos e emoções. Sendo assim, quando Jezabel ameaçou sua vida, ele tomou uma decisão baseada em seu próprio íntimo e fugiu. Ele reagiu da única forma que lhe era possível, tendo como base o nível interior em que estava operando. Não podemos culpá-lo por isso. Se Elias estivesse operando no nível mais profundo de si mesmo, o nível espiritual, não precisaria da lição que Deus estava prestes a lhe dar. Elias correu para um monte Horebe e se escondeu em uma caverna onde Deus veio a ele e lhe disse, outra paráfrase minha: O que você está fazendo aqui, Elias? Pensei tê-lo deixado no alto do Carmelo regozijando e liderando a congregação em celebração. Vocês estavam fazendo uma retomada e tanto. Elias respondeu:
A rainha ameaçou me matar e eu precisei fugir, porque sou o único que lhe restou. Você é o único que me restou? Deus contestou. Então, pobre de mim, quero te dizer algo, Elias. Eu tenho 6.999 profetas, 7.000 com você. Uau! Deus lhe disse, Elias, saia e fique na entrada da caverna. Apresentar-me-ei a você ao ar livre. Vou passar por você. Deus passou diante de Elias em forma de terremoto, de um vento fortíssimo e de fogo, grandes forças destrutivas. Elias estava impressionado com os 3 fenômenos, tal como nossos sentimentos e pensamentos nos impressionam. Não é isso que a sua alma faz? A alma faz barulho para chamar nossa atenção, ela nos distrai. E se acharmos que ela é o que temos de mais profundo, viveremos em função dela. No entanto, existe um paradoxo no modo que Deus se apresentou a Elias. Ele havia dito, vou passar por você. Mas após cada um dos fenômenos, a Bíblia diz, mas o Senhor não estava lá. 3 vezes Deus se apresentou a Elias, como quem diz, estou passando por você. Mas ele não estava naqueles fenômenos. Por que Deus se apresentou com forças tão poderosas, unicamente para estar Ele próprio ausente delas? Percebi que Deus estava tentando dizer a Elias, tudo em sua vida procede essencialmente de mim. Elias, eu mesmo ocasionei todas estas coisas e impulsionei seu balanço para que pudesse entrar em movimento. Nada acontece sem a minha vontade, inclusive os sentimentos e pensamentos da sua alma. Transforma em disciplina ou em algum outro tipo de bênção a bagunça que você ou o diabo fazem em sua vida. Quer dizer, eu tomo parte nos eventos externos à sua vida, incluindo as oscilações da sua alma, mas não estou neles, não no sentido mais profundo. Eu os uso, mas os sou. Eles não são o entendimento mais profundo que você pode ter a meu respeito. Você me perderá, Elias, se isto é o mais profundo que você consegue alcançar. Isso significa que não é necessário agarrarmos o balanço para pará-lo. Não precisamos dizer, eu não devia ter esse tipo de sentimento, ou eu não devia ter esse tipo de pensamento. Não precisamos mais encarar este jogo, não há necessidade de andarmos por aí negando a nós mesmos. Podemos aceitar que Deus está envolvido nas oscilações da nossa alma e que Ele as planejou, mas Deus nos adverte. Se julgarem a realidade pelo que acontece no nível da sua alma, pelo que vocês veem, sentem e pensam, me perderão. As Escrituras continuam dizendo que Elias então ouviu uma voz mansa e delicada. É o que diz a tradução da minha Bíblia. Outras traduções falam em o murmúrio de uma brisa suave. Penso que esta é uma definição quase intraduzível. Observando tantas diferentes traduções e como elas expressam esta ideia, penso que o melhor que podemos dizer é que Elias não ouviu nada, mas, embora ele não tenha ouvido nada, sabia que estava na presença de Deus. Ele puxou seu manto e cobriu seu rosto. Creio que Deus estava dizendo, é assim que falo com você, Elias. Não falo em meio a todo aquele barulho. Falo ao seu espírito em silêncio. Aquela voz mansa e delicada não fazia barulho algum comparado àqueles grandes distúrbios, mas na calmaria, no silêncio, Elias sabia que estava na presença de Deus. É isso que acontece quando o Espírito encontra o Espírito. Que o Espírito Santo nos mostre a diferença entre o barulho da alma e a tranquilidade do Espírito. Que Ele nos mostre o que significa discernir espiritualmente, para que não sejamos confundidos e controlados pelos nossos sentimentos e pensamentos, mas que, em vez disso, vivamos no descanso que Ele nos prometeu.